No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Nós vamos ler a palavra que está no livro de Miqueias, o capítulo 6. Uma leitura, capítulo 6 inteiro, que tem 16 versículos. Prestem atenção. Miqueias, capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes a contenda do Senhor. E vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e a Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa dos ímpios tesouros de impiedade? E Efa pequeno que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas? E com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrastes, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás o vinho. Porque se observam os estatutos de Onri, e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assovio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Miqueias capítulo 6, versos de 1 a 16. Aqui, queridos, Miqueias, profeta Miqueias, ele faz uma observação em tudo na família, na questão política, social, nos comportamentos daquela geração. E observando todas essas coisas, Miqueias faz um diagnóstico. E o diagnóstico que Miqueias faz se parece muito com
a igreja atual. Se parece muito com a nossa vida, e nós vamos aprender isso nessa reflexão desta tarde. Este é um contexto de pelo menos 2.700 anos atrás. E o que nós também diagnosticamos é que tudo se repete ainda hoje. No capítulo 2, no versículo 1 e 2, nós vamos dar uma olhada no contexto político. Olha só o que diz o capítulo 1 e 2 do livro de Miqueias. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Queridos, isto é o que realmente está acontecendo no campo político. E assim, então, o profeta, ele diagnosticou, ele observou. E não é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, o nosso país é visto lá fora como um país de corruptos. Uma administração corrupta. Não é 100%, mas muita gente envolvida em corrupção, em dinheiro sujo, em negócio sujo. Os escândalos nacionais que vêm da nossa política, elas deixam o Brasil com uma mancha muito grande lá no exterior. Miqueias diagnosticou isso no tempo dele. Mas não é só isso. Veja no capítulo 3, versículo 2, o que nós encontramos nesse diagnóstico que o profeta Miqueias está fazendo. Capítulo 3, verso 2. O que é que diz nesta reflexão? Diz o seguinte: a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. A geração que nós estamos vivendo, meus queridos, é uma geração que tolera o mal. É uma geração que vive a inversão dos valores. Não existe ética, não existe respeito, não existe honra. A corrupção tomou conta de tudo. O mal aumenta a cada dia. As autoridades estão rindo. O profeta vai chamar esses de canibais, querido. O profeta está chamando esta geração de líderes políticos de canibais que desossam o pobre, que arrancam a pele do pobre. Nós estamos vendo no país o patrocínio da pobreza, da miséria. Estão patrocinando a miséria. Ao invés de arrumar um emprego justo, com um salário justo para o povo, é muito mais fácil dar um ticket da pobreza, um vale-leite, um vale pobreza para as pessoas. E as pessoas se acomodam e vão vivendo com aquilo que o governo vai dando. Em outras partes elas não se acomodam, mas o emprego diminui. E aqueles que estão no poder falam, mas na prática a gente vê o sofrimento do povo. Então, a administração política, ela divulga o sorteio de algumas casas e centenas de pessoas fazem acampamento na rua para poder ter a sua inscrição e a esperança de ter um lugar para criar seus filhos com dignidade. Mas não tem emprego, gente. Não consegue pagar o mínimo necessário. Não conseguem ter em suas casas o mínimo necessário. E nós vamos vendo a degradação da população. E é isso que o profeta está dizendo. São canibais. Chamam esses líderes de canibais. Como o povo recorreram às autoridades políticas e eles viram que tudo estava corrompido. O profeta então observa que eles vão correr agora no poder judiciário. Veja no versículo 11 o que diz o texto.
O versículo 11. Os seus chefes dão sentenças por presentes. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de vós, nenhum mal nos sobrevirá. Queridos, preste atenção nisso que a gente vai falar. Eles recorrem ao judiciário, mas também o judiciário se corrompeu, se vendeu. Eles recorrem aos profetas, e os seus profetas só profetizam por causa de dinheiro. Eles recorrem aos sacerdotes, e os sacerdotes também estavam corrompidos por causa do dinheiro. E quando o povo pagava, eles profetizavam coisas boas. Não é isso que está dizendo o versículo 11. Veja o final. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de vós, nenhum mal nos sobrevirá. Meus irmãos, ouvintes desse programa, essa palavra é uma palavra muito forte. Porque Miqueias, que profetizou, que escreveu esse texto há 2.700 anos atrás, ele não está nem um pouquinho distante da nossa realidade. Tudo está se corrompendo. As pessoas estão perdendo as esperanças. As dívidas estão aumentando cada vez mais. Você não consegue sair da dívida. Você está atrelado à dívida no banco, à dívida nos credores. E você faz um empréstimo em cima de outro empréstimo, tentando sair da dívida, mas o que você vê no final é uma bola de neve, porque você não quer deixar faltar a água, a luz, o alimento, o mínimo necessário para a sua família. Você já não consegue nem comprar roupa, nem comprar um tênis para o seu filho. É o arroz, o feijão, a água e a luz, e olha lá, já começa a dever. São dívidas e mais dívidas. É o desemprego, as empresas estão todas aí demitindo, fazendo acordo. E o povo daquela época estava passando essa situação. Recorreram à política corrompido, recorreram ao judiciário corrompido, agora eles vão recorrer às igrejas. Foi o que nós lemos aqui. Versículo 11, parte B. Recorrem aos seus sacerdotes, que ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Queridos, prestem atenção no que nós estamos refletindo nessa tarde. É o que está acontecendo nas igrejas. Tudo por dinheiro. Tudo. Se você paga, Deus te abençoa. Se você faz a campanha, Deus te abençoa. Os seus sacerdotes se corromperam. O interesse de hoje em dia não é salvação, não são almas para Cristo. O interesse é dinheiro. E o pior, o povo quer ouvir palavra boa. Veja o final do versículo 11. Não está o Senhor no meio de nós? Estavam dizendo seus profetas e sacerdotes. E eles diziam, nenhum mal nos sobrevirá. Queridos, se nós não nos convertermos a Cristo, se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, muita coisa má virá sobre nós. Estes tais homens estão ganhando dinheiro pela massagem do ego de vocês. Eles dizem que vão tirar uma palavra da Bíblia e Deus vai te abençoar. Eles dizem que vão tirar uma palavra profética e ela vai se cumprir na tua vida. Em troca disso, eles pedem as contribuições, as campanhas, os autos doações para as suas igrejas. E nós chegamos num estado tão depravado, tão corrompido, que o executivo, o legislativo, o judiciário e agora até a religião, que era a única esperança daquele povo, tudo se corrompeu. Então nós corremos para o capítulo 7, no versículo 3. E a cada leitura que nós fazemos de Miqueias, nós ficamos, no mínimo, assustados. Veja, capítulo 7, versículo 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire.
O juiz se apressa à recompensa. E o grande fala de corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. Eu vou falar uma coisa aqui, meu irmão, mas é tão real, é tão explícito, que eu gostaria que você, pelo menos, pensasse nisso. Naquele tempo, todos que exerciam autoridade, todos que estavam exercendo autoridade sobre o povo, haviam se corrompido. Legislativo, executivo, judiciário, religião. Mas o que mais nos assusta agora é que nós vamos entrar num versículo que é estarrecedor e que é um texto de Miqueias de 2.700 anos atrás, uma realidade do nosso tempo. Essas 4 opções que o povo tinha, o executivo, o legislativo, o judiciário e a fé, a religião estavam corrompidas, sobrou a família. Capítulo 7, versículo 6. E veja o que ele diz sobre a família. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra sua mãe. A nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Meu Deus do céu! A família também tinha se corrompido naquela época. A família de hoje também está corrompida. São os tempos modernos. A mãe não tem figura de mãe. O pai não tem figura do pai. O filho quer a sua liberdade. A filha quer a sua liberdade. O filho não quer saber de ouvir. A filha não quer saber de honrar o pai nem a mãe. E dizem dentro de si, somos donos do nosso próprio nariz. E o texto bíblico que diz honrar pai e mãe é jogado na lata de lixo. Tempos modernos. O pai é atrasado, a mãe não sabe de nada. Nós é que mandamos nessa casa. Esses dias uma mãe de uma denominação que eu conheço, esta mãe veio compartilhar comigo que ela pegou alguns gatinhos para cuidar. E o filho disse para ela, aqui a senhora não vai colocar. De jeito nenhum. E naquela hora ela disse que pensou 2, 3 vezes, de repente veio algo na sua cabeça, ela disse, espera aí, quem manda aqui sou eu sou a dona dessa casa. E disse ao filho, se ponha no seu lugar. E ela se assustou depois, porque a que ponto nós estamos chegando? Aonde o filho aponta o dedo para o pai e para a mãe e diz, vai ser do jeito que eu quero. E é um texto que Miqueias, inspirado por Deus, escreveu há 2.700 anos atrás. Eu digo para você, meu querido, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? No mesmo capítulo 7, no versículo 2, diz o texto, pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um o seu irmão com uma rede. Irmãos, queiram ou não queiram ouvir, mas não há homem mais piedoso sobre essa terra, não há homem reto sobre essa terra, não há amor, não há comunhão, não há segurança, não há mais nada. Você não pode fazer uma caminhada com o seu celular, você não pode deixar a sua bicicleta em qualquer lugar, você não pode esquecer o portão da sua casa sem trancar, você não pode, as pessoas adentram, as pessoas invadem a sua casa. Não há piedade mais, não há retidão. E os conflitos no lar, as brigas dentro de casa, a separação, a divisão, o caos está aí. Não adianta, meu irmão, a gente fingir que não existe. Não adianta, meu irmão, a gente agora tentar tapar o sol com a peneira e dizer que bênção que é minha família. Tomara que seja mesmo, mas muitos estão tapando o sol com a peneira. As pessoas estão amedrontadas, as famílias estão divididas. A liderança política está corrompida, a liderança espiritual também se corrompeu. Não dá para fazer mais nada, não dá para fazer uma caminhada, não dá. Estamos inseguros.
Então nós precisamos voltar para o capítulo 6 e ouvir algumas questões. Veja o versículo 1. Diz o texto: ouvi agora o que diz o Senhor. E o Senhor vai dizer: levanta-te, contente com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Nesse texto, o réu aqui, meu querido, é o povo. Deus está dizendo para o povo: levanta-te, falem. O monte simboliza quem está julgando. Porque Deus, meu querido, vê tudo. E o texto vai dizer, no versículo 3, que Deus tem uma sentença. Deus diz, versículo 3, ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Porque Deus está dizendo isso, sabe? A reação do povo, dos poderes, das lideranças, tanto os políticos como as religiosas e a família, estão demonstrando uma revolta contra Deus. A falta de temor, a falta de honra, a falta de respeito, a falta de justiça, a falta de amor, a falta de piedade, a falta de retidão. É um grito nos ouvidos de Deus que as pessoas estão enfadadas de Deus. E Deus então está perguntando: em que te enfadei, povo meu? Por que vocês estão agindo assim? É isso que Deus está falando hoje para a igreja. Por que vocês estão sem consagração, sem santidade? Por que vocês estão enfadados de mim, cheios de mim? Quantas vezes, sim, meus queridos, nós vamos à presença de Deus em algum lugar, simplesmente porque nós não temos outra opção, porque não temos mais nada para fazer naquele final de domingo, então a gente vai para a igreja, mas no fundo, as nossas atitudes mostram que nós estamos enfadados de Deus. Parece que as coisas de Deus não traz mais alegria, não traz mais prazer, não traz mais nada. E lá no versículo 4, olha o que Deus diz: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa de servidão te remi. E pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus está falando das libertações que fez para o seu povo. E Deus está perguntando: então por que vocês se cansaram de mim, se eu te abençoei, se eu abençoei vocês? E é a mesma pergunta que Deus faz hoje: por que esta geração está assim? Se Ele não os abençoou. Deus vai dizer para eles: eu dei uma liderança espiritual a vocês, que foi Moisés, que foi Arão, que foi Miriam. No versículo 5, veja: povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhes respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Deus está dizendo: lembra, povo meu. Deus está dizendo isso: lembrem-se. Sabe por quê, meus queridos? Nós esquecemos facilmente que Deus nos tirou de tantas coisas, que Deus nos libertou, que nós estávamos jogados na traça do pecado, na servidão do pecado, e Deus nos despertou. Ele está dizendo: lembrem-se disso. Deus disse: vocês lembram de Balaão? Ele foi convidado, foi comprado, foi pago para amaldiçoar o povo, mas Deus reverteu aquela maldição em bênção. E Deus vai dizer: desde Sitim até Gilgal, veja, Sitim foi o primeiro lugar em que o povo colocou os pés depois da libertação. E Gilgal foi o primeiro lugar onde eles colocaram os pés quando herdaram a terra prometida. Deus proveu roupas, sandálias, alimentação. Queridos, quantas pessoas que estavam conosco que já morreram na overdose, morreram na AIDS, morreram no pecado, morreram no acidente, morreram de alguma forma, e você está aí vivinho, mas se esqueceu dos benefícios que o Senhor fez. Você estava com os mesmos que já partiram, já foram. De alguma forma houve libertação na tua vida, mas você se esqueceu. E Deus continua no versículo 6.
O povo vai dizer: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. O povo estava tão enfadado de Deus que eles simplesmente disseram: vamos fazer sacrifício. Vamos fazer alguma coisa. Vamos sacrificar bezerro. Se Deus quer honra, vamos dar honra a Ele. De uma forma sarcástica. É isso que eles estão dizendo aqui no versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Sarcasmo. O povo estava dizendo: vamos fazer religião. Vamos fazer show gospel. Vamos fazer um grande culto com roupas bonitas e belos hinos. É isso que Deus quer. Isso nós vamos fazer. Sarcasmo. Veja mais no versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. E eles disseram: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Religião. Eles até queriam sacrificar seus filhos. É isso que Deus quer? Vamos sacrificar carneiros, ovelhas e até o nosso primogênito. Uma fé sem noção. Deus nunca pediu sacrifício de humano. Quando Isaac foi ser sacrificado, Deus proibiu. Ele providenciou o cordeiro. Testou a fé do seu pai. Só isso. Queridos, religião não impressiona Deus, nome de religião não impressiona Deus, nome de denominação não impressiona Jesus, não impressiona Deus. Isso nós temos bastante. Templos é o que não falta. Nomes bonitos e feios de denominação tem um monte. O que falta é conhecimento. A falta de conhecimento deixa o povo na ignorância. Veja o versículo 8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques o quê? A justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. E agora vai quebrar o que eu vou te falar, meu querido. Agora vai mexer com você. Assim como mexeu comigo quando isso ouvi. Deus não quer um culto maravilhoso. Deus não quer um grande pregador bonito, charmoso, cheio de conhecimento. Deus não quer uma igreja que diga glória, glória, glória à noite, mas que não viva a glória, glória, glória durante a sua vida. Deus não quer um culto abençoadíssimo. O texto está dizendo no versículo 8, diante de tudo isso que estamos refletindo, que Deus quer que sejamos bons, misericordiosos, e que andemos humildemente diante dele. Porque o mundo está do jeito que está. Veja, o nosso mundo, versículo 10 até o 12. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, e Efa pequeno que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras. E a sua língua é enganosa na sua boca. Injustiça, corrupção. Sabe quando você vai trocar um parafuso do seu carro e o mecânico fala que não é só aquele parafuso, que tem que trocar todo o resto, ainda que não precise? Injustiça. Sabe quando você vai comprar 1 quilo de feijão, você chega na sua casa e pesa aquele quilo de feijão, só tem 950 gramas? Injustiça. As pessoas se enriquecem nas custas dos outros. Irmão, não estou falando de coisa que não acontece, todo dia isso acontece. Por que será que você vai numa mercearia, o café está um preço, você vai numa outra mercearia, está outro preço? Quem é que está sendo desonesto? Mas assim o mundo nosso está. E no versículo 13, veja que ação que Deus vai fazer com aquele povo, e ele diz através dos profetas. Assim, versículo 13, eu também te enfraquecerei,
ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Nós estamos no tempo que a gente chama da graça, onde Deus é bom e Deus é amor, mas não se esqueça, Deus é justo. E Deus tem a sua ira. O Deus que é bom, que a gente fala que Deus é amor, é um Deus que não tolera pecado nem pecador. A sua ira virá sobre nós se nós não mudarmos a nossa atitude. Versículo 14 e 15. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás o vinho. Senhores, prestem atenção nos sintomas do nosso tempo. Jovem é morto por tiros na boca de fumo, por dívidas na boca do fumo. Mulher é espancada até morrer. Estrupadores, furtos, morte e sangue, sintomas do nosso tempo. Homens que estão na mídia, mulheres, cantores famosos, morrem no crack, na droga, na cocaína. Morrem enfermos, com doenças sexualmente transmissíveis. A corrupção, a morte, sintomas do nosso tempo. Pobreza e miséria, corrupção, violência, depressão, frustração, suicídio. Sintomas do nosso tempo. Não dá para dizer que essa passagem não é atual. É triste. Mas nós estamos vivendo um fim de geração. Talvez, olha, eu vou dizer uma coisa. Provavelmente, nós nunca tivemos uma geração tão corrompida, tão envolvida no fracasso, na pobreza espiritual, na miséria, como essa que nós estamos vivendo já em 2015. No histórico, talvez nós não chegamos a uma depravação tão grande no nosso mundo. Eu estou falando de mundo, porque nós temos informações hoje pelas redes sociais do mundo inteiro. Nós não chegamos a uma depravação tão grande, numa escala tão enorme, mundial, nunca na história do mundo, como nós chegamos nesta época, neste século, nestes dias. Tudo que é proibido, que é fora da moral e da ética, estão acontecendo todos os dias em todos os lugares. De que forma será que isso chega até Deus? Diante dessa podridão toda, e nós não podemos fechar os olhos que fazemos parte desta geração. Mas de que forma podemos ficar fora de tudo isso? Que eu já vou te dizer, fácil não é. Não adianta. Não adianta simplesmente trancar o portão. Porque a rua chega até nós através do rádio, da televisão, da internet. Ela entra dentro da nossa casa, da nossa sala, da cozinha, do banheiro, do quarto, do quintal. Mesmo que a nossa casa esteja trancada. E de que forma se livrar de uma depravação tão grande como essa? E por que precisamos nos livrar? Porque, veja o versículo 13. Se nós ficarmos dentro desta sujeira, versículo 13, diz o Senhor: assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Vamos abrir os nossos olhos, queridos. Vamos olhar e raciocinar uma coisa. Não dá para dizer que não estamos vivendo uma depravação de todos os valores éticos, morais, religiosos que nós conhecemos, que são coisas do bem,
mas uma depravação em todas essas áreas, numa escala enorme. Então nós temos de entender que nós estamos numa geração corrompida que não agrada a Deus. E não dá para ficar fora de nós. Estamos envolvidos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós vivemos com o mundo, nós temos contato com todo mundo. Porque não podemos virar eremitas e fugir lá para o meio da serra e esquecer. Nós temos uma vida social. E nós precisamos ser justos, honestos e bons e misericordiosos no meio dessa geração perversa. De que forma não sermos punidos? Porque haverá punição, querido. Não pense que o Deus amor que nós estamos ouvindo nas grandes religiões por aí, os grandes templos cristãos por aí, que o Deus ama, cura, dá, te ama, que você quer tocar Deus, quer tocar o rosto de Deus, quer tocar isso, quer falar com Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não pense que esse Deus que as pessoas estão pintando de um Deus bobo, lerdo, atrasado, um Deus idiota. Não pense que é assim. Porque Deus é um Deus que tem ira. Justo, cheio de amor, mas é um Deus que se ira. E que a única maneira que dessa ira ser aplacada é em Cristo. De uma maneira real. O aplacador da ira é o sacrifício de Cristo na cruz. Se nós não entendermos isso, não dá para ficar no meio termo. Nós sofreremos a ira de Deus. Mas, nesta mesma passagem, neste mesmo livro, há uma promessa de restauração. Capítulo 7, versículo 18 e 19. 18 até o 20. Diz o texto: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. O texto está dizendo o quê? Que Deus é um Deus que tem uma promessa de restauração. Que existe uma expectativa de atitude da nossa parte. Nós ouvimos aqui Miqueias diagnosticando a realidade do nosso tempo. Nós entendemos que nós estamos envolvidos com esse mundo no sentido de que nós precisamos estudar, trabalhar, viver, criar nossos filhos. E ser bons e misericordiosos. Nós não somos cristãos como mais um grupo. Mais um grupo no meio de tantos outros grupos. Mais uma tribo. Mais um segmento que fala de paz. Não, meu irmão. Nós não podemos dizer assim, você é isso, eu sou aquilo, ele é aquilo, mas eu sou cristão, então amém. Não. Quando nós conhecemos a verdade, e essa verdade nos liberta, então nós não somos mais uma tribo no meio de tantas outras. Nós não somos mais um grupo no meio de tantos outros. Quando nós somos resgatados por Cristo e Deus nos ilumina, nos dá a graça do entendimento da sua palavra, significa que nós não somos mais deste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. E a expectativa que existe em nós é de testemunho, de santidade, de mudança, de não nos comprometermos mais com este mundo. Ou ficamos do jeito que nós estamos, levando com a barriga, usando uma religião para tapar as nossas realidades e nunca confessar os nossos pecados a Deus, e realmente ter uma virada, uma conversão verdadeira. Ou nós nos lançamos de uma vez por todas no Senhor. Porque o que Miqueias está dizendo é que existe uma realidade depravada. E que Deus não vai tolerar no final. Que Deus está nos dando a oportunidade de ouvir a sua poderosa palavra. E tomarmos uma iniciativa de mudança.
ou nós continuaremos do jeito que está, acreditando que o Deus que está sendo falado por aí, que é bom amor, vai chegar, vai jogar o pecado no meio do oceano e a gente vai ser restituído se não houver conversão. Isso é um engano. Nós estamos sendo despertados para justamente entender que a nossa pátria não é essa terra, que o mundo está assim porque o mundo ele está subjugado no pecado. E se quiser você viver como o mundo, se você quer fazer parceria e amizade com o mundo, o problema é seu, querido. Se você está ouvindo isso, mas entende que não é bem assim, Rodolfo, para com isso, você também é pecador, que é isso? Meu querido, o fato de eu estar falando não me isenta das minhas culpas. Esta palavra também, ela fala primeiramente comigo, mas também fala contigo. Que não adianta trabalho que você faz, não adianta as lideranças que você pode ter na onde você está. Não tem nada a ver com... Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que nós estamos numa geração corrompida, que não tem como fugir disso. Nós estamos aqui. Nós estamos vivendo nesse mundo. Mas Ele está dizendo que se nós nos convertermos, que se nós deixarmos ser tratados por Deus, ouvirmos a sua palavra, porque a conversão, minha querida, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Talvez a sua fé esteja morta. Talvez você tenha uma fé que não é uma fé atuante, é uma fé de eu creio em Deus, que Deus é amor, que Deus nos abençoa, que Deus cuida de nós. Mas ela não é atuante, é uma fé que está parada, estagnada. E hoje a palavra de Deus está dizendo para você, vamos dar partida nesta fé. Não adianta ter uma fé parada, uma fé sem iniciativa, uma fé que está estagnada. A fé tem que mover, dar atitudes para você e para mim, mudar, sermos bons e misericordiosos no nosso trabalho, bons e misericordiosos na nossa empresa, bons e misericordiosos na nossa família, bons e misericordiosos com aqueles que nós conhecemos. Claro, eu não estou dizendo ser perfeito. A vontade de Deus é isso, é que nós chegamos à perfeição, meus queridos, mas não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a luta é grande, a caminhada é difícil e que nós precisamos então ter a consciência e dizer, Senhor, eis-me aqui, me perdoa, me dá força, eu começo do zero novamente. O que eu não posso é estagnar, o que eu não posso é parar. Eu não quero, Pai, sofrer a ira, eu quero a graça. Por isso eu não posso me acomodar. Por isso eu não posso fazer parceria com este mundo. Eu preciso caminhar. Qual é a nossa resposta nesta tarde, nesta hora? Ficar como está? Deixar essa palavra jogar mais uma vez para fora? Acreditar que amanhã nós vamos ter mais uma oportunidade? Você nem eu somos donos do tempo. Pertence a Deus. Nós não temos garantia de vida daqui a pouco. E eu só quero terminar dizendo, não adianta achar que depois que morre, alguém vai fazer uma prece e acender uma vela e colocar uma foto sua e achar que aquilo vai te libertar da condenação da ira do Cordeiro. Porque não vai. Depois da morte, meu irmão, segue julgamento. Esquece essa heresia de que alguém que te ama, que é seu familiar, que vai ali na sua sepultura e vai fazer uma prece e vai pôr uma vela e a sua alma vai ser restaurada. Se não aceitar o Senhor enquanto você está aqui, neste plano, nesta vida, você vai ser condenado. Assim é a justiça de Deus. Que atitude nós vamos tomar com essa palavra de Miqueias? Eu oro para que Deus nos dê a graça de deixarmos ser conduzidos pela sua palavra. Porque muitas coisas que nós não entendemos agora, só vamos entender na eternidade.
não queira pagar o preço. Vá pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.